Olá, hoje iniciaremos mais uma aula falando sobre comunicação. Comunicação oral e alguns elementos da oratória. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar, né? Primeiro ponto. O que nós iremos apresentar, o que nós iremos aprender hoje? A gente inicia com uma frase: quem não se comunica, se trumbica. Essa frase eu ouvi muito quando eu era mais nova, de um comunicador muito engraçado, inclusive. Mas quem nunca ouviu essa frase? Quem tem boca vai a Roma. Sempre que você questiona, sempre que você quer saber a informação de um local, ou você até mesmo está em um local e está perdido, os mais velhos costumam utilizar essa frase, né? Quem tem boca vai a Roma. Por quê? Porque quem se comunica alcança os seus objetivos. A gente entende que essas frases elas vão reforçar a importância da comunicação. E é claro que a gente inicia a nossa aula de comunicação hoje falando sobre elas. O que é a comunicação oral? A comunicação oral é um tipo de interação em que uma mensagem é compartilhada entre duas ou mais pessoas. A partir do momento em que eu estou em uma conversa, aquilo se torna uma comunicação oral, onde eu transmito uma mensagem a outras pessoas. A oralidade ela vai envolver a produção e a transmissão de mensagens por meio dos órgãos de fala. Que órgãos são esses? Lábios, dentes, a região alveolar, o palato, o véu, a úvula, o glote e também a língua. Ela pode ocorrer presencialmente, por rádio, por telefone ou até mesmo por videoconferências, que é o nosso caso, né? Quais são os elementos que existem no processo dessa comunicação? É um processo de comunicação oral, ele vai possuir elementos que vão garantir a compreensão da mensagem. Quais são esses elementos? O remetente, o emissor, o destinatário, o receptor, a mensagem, o código e o sinal, o meio e o canal, o feedback e a resposta, mas também o contexto. Código e sinal. Que elementos são esses? Esse é o elemento que vai dar sentido ao que foi dito. Exemplo, se eu falo português, as letras elas vão formar um código. Mas se, por exemplo, alguém falar inglês e eu não conseguir entender a língua, não vai haver uma comunicação eficaz. Por quê? Porque o que a pessoa está falando, os códigos que foram utilizados, que são as mesmas letras, eu não consigo entender, pois eu não consigo entender inglês, pois eu não entendo inglês. Então, esse código ele não vai ser apto para ser utilizado entre os conversantes. Então, é essencial que todos compreendam o código que está sendo utilizado. Destinatário receptor. O destinatário receptor é a pessoa para quem a mensagem está sendo enviada. Exemplo, eu estou fazendo uma videoconferência. No caso, o destinatário desta mensagem que está sendo transmitida através da aula de hoje, da videoconferência de hoje, são vocês, alunos, os receptores, os destinatários da mensagem. Vocês são o alvo da comunicação. É por isso que é importante saber como é que vocês irão processar essa mensagem e garantir o sucesso dessa comunicação. Aí a gente vem com a mensagem. A mensagem, gente, é o elemento mais importante dessa comunicação. Por quê? Porque sem a mensagem não vai haver comunicação. Exemplo, qual é a mensagem que eu estou querendo passar através desta aula? Que a comunicação oral é importante. A mensagem está sendo transmitida para vocês. E aí, essa mensagem, ela tem como objetivo informar, convencer, entreter, orientar, e é fundamental definir o objetivo, obviamente, antes de transmiti-la. No caso da nossa, o objetivo é o conhecimento de vocês.
Aí a gente vem por um meio e canal, que é por onde essa mensagem vai ser transmitida. No nosso caso, está sendo transmitida através de uma videoconferência, através do YouTube. Mas a gente também pode utilizar celulares, computadores, rádios, cartas, tudo isso pode ser um meio ou um canal. E essa mensagem só vai ser recebida se o emissor e o receptor estiverem utilizando esse mesmo meio. Aí a gente entra com o processo de feedback e de resposta, que é quando a comunicação termina, quando a mensagem é transmitida, é recebida, mas principalmente compreendida. O feedback e a resposta, ele pode ser dado positivamente ou negativamente. Positivamente, informando que a mensagem foi recebida, entendida e obviamente, negativamente, quando não conseguem se entender o teor da mensagem, o que foi passado através daquela mensagem. Aí a gente vem com algumas habilidades que o orador precisa ter, que ele precisa desenvolver para ser um bom comunicador. Primeiro ponto, organizem a apresentação de forma lógica. Segundo ponto, adaptem a mensagem ao público de vocês. A quem vocês irão passar a mensagem? A quem vocês irão transmitir a mensagem? Segundo ponto, contem histórias para que a mensagem seja associada àquela história e que quem está recebendo consiga entender de melhor forma. Usem uma linguagem corporal adequada. Afinal, a linguagem corporal de vocês, ela vai ser o principal um dos pontos principais da transmissão da mensagem. Controlem o tom de voz, o ritmo, façam interação com o público e, principalmente, adaptem-se ao feedback do ouvinte. Sempre que for lhe dado um feedback, adapte esse feedback para que você melhore o que já está bom. E é claro, como é que podemos diminuir esse medo de falar em público? Primeiro ponto, conheçam bem o tema da apresentação. Controlem a respiração e utilizem o medo de vocês como uma motivação. Deixe o corpo ajudar, mantenha uma postura adequada, uma expressão legal, bonita, uma expressão na qual transmita tranquilamente a mensagem. Usem gestos, expressões faciais, bebam água, evitem estômago vazio. Tenham sempre um plano B e concentrem-se na mensagem que vocês querem passar. Quais são as dicas finais que a gente passa aqui nessa comunicação? Procurem amigos na plateia. Planejem e estruturem bem o que vocês irão passar, o que vocês irão comunicar. Utilizem recursos audiovisuais, trabalhem a respiração e, principalmente, pratiquem constantemente, porque a prática ela vai aumentar a confiança e vai melhorar o desempenho de vocês. E com isso, encerramos a aula e entendemos que a comunicação oral ela vai ser essencial na vida acadêmica e profissional de vocês. Dominar os elementos da oratória vai proporcionar a vocês segurança, clareza, influência, mas principalmente um melhor desempenho social e profissional. E também entendemos que a prática constante é o caminho para a excelência. Tchau, tchau, até a próxima.